Telesaúde Mato Grosso, aproximando você do conhecimento. Bem, gente, boa tarde. Eu novamente aqui, né? E hoje nós viemos falar sobre um outro tema, que é sobre a influenza, que agora tá a onda do momento é a influenza. Então, vamos lá, sobre a influenza, tá? Então, vamos apresentar, depois as dúvidas, conforme os meninos falaram, vai ser no final, ok? Então, vamos. Bom, como sabe, a vacina, né, que nós vamos falar da vacina, é uma das medidas mais importantes para a prevenção da doença. Ela foi introduzida na campanha em 99, né, com o propósito de reduzir internação, complicações e morte na população alvo vacinada. Em 99 foi o primeiro ano, foi com os idosos acima de 65 anos. E depois o governo foi começando a baixar, passou para 60 anos, e depois foi entrando gradativamente alguns grupos prioritários, né? Como trabalhamos hoje, cada ano a gente vê que os grupos prioritários estão aumentando, né? Bom, ela é constituída de vírus vivos, inativados, fracionados e purificados. Portanto, ela não faz viremia no organismo. Ela não fazendo viremia nem nada, ela não vai provocar nenhum tipo de gripe. Ela contém as cepas dos vírus mixovírus influenzae, correspondente ao antígeno hemaglutinina, tá? Que é o H. Então, nesse ano nós temos a seguinte: A, que é a influenza A, né? Michigan 45, que é quando descobriu o ano que foi isolada a cepa, tá? O H1N1, a síndrome pandêmica de 2009, tá? Aí o A do Singapura, né? E aqui está o número registrado e de 2016. Portanto, cepa circulante no ano de 2016 e feita a vacina com ela, que é o H3N2, que é essa que está aí no meio de nós, que o pessoal está com tanto tumulto e com tanta coisa na internet falando que ela vai dizimar a população, certo? E um vírus da B, tá? Que é de 2013. O ano passado, o ano retrasado, há vários anos, nós já trabalhamos com essa cepa H3, a H1 e essa H3, que é do quê? Da linhagem da influenza A. E uma B. A do ano passado, essa B era outra, tá? E desse ano é outra. Então, portanto, quem guardou ainda a vacina do ano passado, não é essa, tá? Então, vai ter que descartar as mesmas. A gente orientou vários municípios, escritório, que era para fazer em população, mas infelizmente a gente vê que nem sempre foi cumprida isso daí que foi orientado. Então, ela também desse ano vai ser a apresentação de frascos de 10 doses, como sempre já vem líquida, mas mesmo assim ela tem que ser homogeneizada. E a validade após a abertura do frasco é 7 dias, se mantida em temperatura adequada e em condições assépticas recomendadas. Qual é a temperatura adequada? De 2 a 8, mantendo-se os 5. Bom, como que é a eficácia da vacina influenza? Em adultos saudáveis de 6 a 12 meses, né? Ela tem uma cobertura ótima, tá? Chega a quase 100%. Em gestante, proteção eficaz para a mãe por lactente, em torno de 60% até os 6 meses de idade do bebê, que é ali que ele vai começar a entrar no grupo de risco, né? No grupo prioritário do Ministério para tomar a vacina também. Certo? Em crianças menores de 6 anos, tá? De idade, 40% a 80% após uma dose, né? E em crianças maiores de 6 anos, de 70% a 100%, porque maiores já entra nessa quantidade aqui em cima. 50% das crianças menores de 3 anos e 30% até 9 anos de idade, soronegativas do vírus, por isso, elas são soronegativas do vírus. Por isso, a indicação de 2 doses primo vacinados e uma dose subsequente. Cadê a foto? Em 2018. Não, tá ótimo, é outra coisa. Em 2018, o Ministério da Saúde, por meio da Coordenação Geral do PNI, né, lança a
a 20ª campanha nacional da influenza, que esse ano vai ser de 23 de abril a 1 de junho de 18, sendo dia D, que todos sabem que o dia D é um sábado, né? Dia 12 de maio, certo? Dia da mobilização nacional, que nós costumamos colocar como dia D. Bom, qual é o público-alvo? 60 anos ou mais de idade. Crianças na faixa etária de 6 meses a menor de 5 anos, portanto, 4 anos, 11 meses e 29 dias. Gestantes, puérpera, até 45 dias após o parto. Trabalhadores de saúde, professores das escolas públicas e privadas, povos indígenas, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, adolescentes de jovem de 12 a 21 anos de idade sob medida socioeducativa, tá? Então, portanto, é só esses que estão sobre a tutela do governo de 12 a 21 anos. População privada de liberdade e os funcionários do sistema prisional. A meta é vacinar pelo menos 90% desses grupos elegíveis para a vacinação. Bom, aí o pessoal vai falar do recursos. Então, o recurso já vou falar antes de perguntar, porque sempre liga para a gente para saber qual é o valor, como que é. Então, de uns tempos para cá, a gente não tem mais o valor da imunização e o valor é passado fundo a fundo, tá? Para os municípios. Então, cai na conta do senhor prefeito e vai para e ele é em bloco, vai para várias coisas. Então, esse fundo é assim, certo? Então, é só recorrer lá no fundo do senhor secretário de saúde, deve ter o contato, e ver quanto que foi repassado do bloco. Bom, então, como todos falando um pouquinho da influenza, a gente já sabe que ela é uma infecção viral, apesar que vai ter um médico no dia 20 que vai falar sobre isso, né? Que afeta o sistema respiratório. A transmissão, como ela ocorre, como todo mundo sabe, ela é um vírus, então, através das secreções que saem das vias, né, aéreas superiores, certo? Boca e atinge as pessoas, né? Através de espirro, tosse, né? E aí, muitas vezes, a pessoa coloca a mão em uma superfície, a outra pessoa coloca a mão nessa superfície contaminada e leva a boca, e assim ele vai circulando esse vírus, tá? A doença, ela pode ser causada pelo vírus influenza A, B ou C, sendo que o A e o B representam maior importância clínica. Estima-se que, em média, as cepas A causem 75% das infecções, mas em algumas temporadas predomina-se o B. Tá? O C não tem tanto poder no ser humano. O tipo A e B sofre frequentes mutações, né, que vocês veem, né, sempre tem as mutações, por isso que ela muda a cepa anual. A maioria dos anos é difícil circular o mesmo tipo de vírus anos subsequentes. E são responsáveis pelas epidemias sazonais. Também por doenças respiratórias, com duração de 4 a 6 semanas, que frequentemente são associadas com o aumento da taxa de hospitalização, morte por pneumonia, especialmente em pacientes que apresentam condições favoráveis, né, ao risco. O vírus C, como eu já disse, raramente lhe causa doença grave. A presença da imunidade prévia reduz a chance de infecção, mas a imunidade é um subtipo, você tomou aquele subtipo, ele não tem nenhuma proteção contra novas variantes dessa cepa, certo? Por isso a importância de vacinação anual. Bom, pediram, eu não ia colocar, que não tem nada a ver com vacina, mas pediram para mim para falar sobre o Tamiflu, né? Ou fosfato de oseltamivir, porque todo mundo fica doido para tomar Tamiflu. E aí pediram para mim falar sobre isso e falar sobre a notificação. Depois a gente continua mais para frente a parte da vacina. Então, a gente sabe que o Tamiflu é um antiviral, que está indicado para síndrome respiratória aguda grave. Então, não é qualquer gripinha que você vai tomando Tamiflu, certo? E aí, as pessoas também têm que ter condições de risco, né, para complicações, de acordo com o protocolo. Existe um protocolo para influenza, né, de 2015, que está valendo até agora, certo? Não saiu nenhum outro, então, portanto, a gente vai seguir ele. E acho que todas as unidades têm, quem não tem, tem na internet o protocolo da influenza.
certo? E aí o pessoal pede também, porque se tem um paciente que é familiar dele ou próximo dele internado com suspeita de H1 ou suspeita de algum outro tipo de influenza, ele quer tomar a bendita do quimioterápico, que a gente chama, né, quimioprofilaxia. E aí quer usar o Tamiflu. Então é às 48 horas, mas para quem? Não é para todo mundo, são os contatos de pessoas que nem, se ela tem HIV, AIDS, se ela tem depressão por algum tipo, tá? Então, são esses os contatos, que é pessoas que lidou com o paciente que foi entubado sem EPI, sem luva, sem máscara, tá? E nem nada, por nenhum motivo tem que fechar uma unidade de saúde, porque você diz que tem um paciente lá com suspeita de H1, que ele nem sabe. Aí coloca surto, faz uma pandemia num município por nada, né? Afasta-se as pessoas que precisam daquela unidade. E geralmente são o próprio profissional da saúde que faz isso. Bom, as manifestações clínicas da influenza, tá? Varia de 1 a 4 dias. Sinais e sintomas são variáveis, podendo ocorrer desde a infecção assintomática até formas graves. Síndrome gripal se caracteriza pelo aparecimento súbito de febre, cefaleia, dores musculares, mialgia, tosse, dor de garganta, fadiga, né? E é a manifestação comum. Agora, nos casos mais graves, quando ele entra para síndrome respiratória aguda, ele vai ter o quê? Ter que ir para hospitalização, porque ele vai ter dificuldade respiratória, dispneia, a saturação dele cai, muitas vezes exigindo até a intubação desse paciente. Bom, aqui em Cuiabá nós temos, e em todos os estados, nós temos unidades sentinelas. Então, unidades sentinelas para síndrome respiratória aguda grave e unidade sentinela para síndrome gripal. Aqui em Cuiabá nós temos 2 policlínicas, que é a Verdão e a Policlínica do Cochipó, né, que são sentinelas para a síndrome respiratória. O que ela quer com a sentinela da síndrome só? A quantidade de pessoas que apresentam gripe durante o ano, né? Que tem essas manifestações gripais. E para quê? Na fabricação da vacina, para saber qual é o tipo circulante de vírus que foi aquele ano. É esse o objetivo principal. E aí nós temos 2 unidades sentinela para síndrome respiratória aguda grave, que é o Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá, mais o Hospital Júlio Miller. Esses daí, eles têm que fazer um consolidado de agregados das pneumonia, das síndromes respiratória grave que entraram, tá? E aí, eles mesmos já fazem a coleta de material, que é o suave nasal, e aí encaminham, eles fazem os exames, e aqui também pelas unidades nossas hospitalares, quando o paciente é internado, a gente vai, entrega o material, é coletado o exame nasofaríngeo, né, com secreção com suave de raião, depois a gente fala como que é, e é encaminhado ao LACEN, certo? E aí depois de um determinado tempo sai o resultado, não detectável ou detectável por influenza tal, qual a subtipagem dele, certo? Então é assim que se procede. Bom, e aí também pediram para mim falar sobre a notificação, né? A importância, gente, da gente notificar essa síndrome respiratória aguda grave. Então, chega o paciente e tal, a importância já de ligar, já falar que tem esse paciente internado, né? De ver a coleta dessa secreção através do SUAB, né? De raio, e encaminhar a ficha de investigação com o número da notificação, certo? E encaminhar o material em tempo adequado, que a Daniele vai falar a parte do laboratório, ela vai explicar toda essa parte, né, que eu não preciso falar. Depois há alguma parte que a gente pode falar em conjunto, certo? Então é essa ficha, porque tem gente ainda notificando naquela pandêmica, subtipo ainda, de 2009, não é mais aquela. Então vocês entram no sistema, Sinam.5, vai lá nos agravos, entra em influenza, tira a ficha, retira lá a ficha influenza e vai sair essa daqui. Tá? Ele é internado, e aí a gente coloca ele no sistema, que nós temos o sistema do Influenza Web, e esse paciente é digitado, né, introduzido nesse sistema. E aí a gente acompanha a evolução, tanto na internação, se ele teve alta, se foi a óbito, se era sim ou não, para influenza, e a gente
digita, confirma e salva a ficha. Então, você tem uma notificação online, via hora do momento, certo? Bom, então agora falei essa parte que me pediram, né? É simples. E vou falar sobre a vacinação. Bom, vacina contra a influenza é, como eu já falei, uma das medidas mais eficazes, né? São utilizadas nas campanhas nacionais de vacinação, do Programa Nacional de Imunização. A nossa é trivalente. O que é? 3 cepas que nós temos, né? Conforme eu mostrei já para vocês, certo? São cepas inativadas, né? Purificadas e, portanto, não transmite, não faz com que haja uma viremia e nem ela provoca nenhum tipo de gripe, certo? Então, ela já é determinada pela Organização Mundial de Saúde para o Hemisfério Sul. Então, como eu falei para vocês, a inclusão de nova vacina é o Programa Nacional de Imunização, e quem determina isso daí é o Programa Nacional de Imunização. Quais os grupos, como? E eles, para determinarem isso, eles vão ver as bases técnicas, científicas, logística, né? Dá para fazer as evidências epidemiológicas, né? A eficácia e segurança do produto, somado com a garantia da sustentabilidade e estratégia adotada para a vacinação. Não adianta eu falar que eu vou vacinar o Brasil inteiro se eu não tenho a quantitativa de vacina, não tenho como, não tem perna para andar. Bom, quando a gente fala do grupo que tem os grupos lá, então são os doentes. É um doente renal, é um doente cardiológico, é um hepatopata, né? Então, ele está inserido nesses grupos, que vocês receberam o informe técnico, foi para todo mundo tem esse informe. Então, tem os grupos prioritários. Então, esse daí é obrigado o paciente, quando chegar, ou o usuário, do jeito que vocês quiserem chamar, o cliente que chega na sua unidade, a apresentar o porquê ele tem que receber essa vacina. E explicando, paciente cardiopata, ou paciente hepatopata, ou pneumopata, ou imunodeprimido, mas não está fazendo uso de medicamentos imunossupressores, e etc. Tá? Então, a gente está pedindo para levar o documento quando ele entra naqueles riscos de doenças lá crônicas. E as puérperas também, que agora entrou, né, até os 45 dias após o parto, também levar algum documento que comprove que esse bebê nasceu, que ela teve um bebê. Ou cartão de gestante, ou alguma coisa do hospital, ou até o registro de nascimento do bebê, certo? E os profissionais de saúde, professores, também deverão apresentar documento que comprove a função ou o estabelecimento que eles trabalham. Senão todo mundo vai virar professor, todo mundo vai virar técnico de enfermagem, enfermeiro e etc. Tá? Certo? Então, esses documentos aqui são os solicitados durante a campanha. Que isso daqui já foi pedido já desde os outros anos anteriores. Bom, a substituição periódica do vírus contido na vacina, conforme eu já falei, é necessária para que seja eficaz devido à natureza constante da evolução do vírus da gripe. Serão disponibilizadas as vacinas do Instituto Butantan e do Instituto Butantan com a Sanofi Pasteur, né? Fabricada lá na Sanofi e embasada pelo Butantan aqui no Brasil, tá? As cepas eu já falei que são essas, tá? Que tem, diferente da cepa do ano passado, portanto, quem tem do ano passado não utiliza essa vacina, descarta. Quem utilizou esses dias, aguarda 6 meses e vacina de novo com essa cepa nossa circulante, tá? Que é essa daqui, essa nova vacina. Então, vamos supor que essa semana fez numa gestante essa vacina, daí 6 meses, se ela ainda estiver gestante ou estiver em período de puerpério, vacina-se novamente com a nossa vacina agora deste ano. Então, o esquema de vacinação é como o dos outros anos, certo? Vacinação anual, né? Que vocês sabem, não tem como a gente fazer ela 2 vezes por ano. Então, a idade, criança de 6 meses a 2 anos de idade. 2 anos, 11 meses, 29 dias. São 2 doses. Se ela é primo-vacinada. O que significa primo-vacinada? Se ela tomou em algum desses anos anterior, alguma dose, ao menos uma, ela já não é mais primo-vacinada.
Então, ela só vai tomar uma dose só. E é nesse valor se ela tiver essa idade, até 2 anos, 11 meses, 29 dias. Certo? Então, é 0,25 ml, tá? E quando ela precisa de 2 doses, o intervalo é de 30 dias, tá? Então, daí 30 dias você vai agendar a segunda dose naquelas crianças que nunca tomaram nenhum tipo da vacina influenza durante esses anos, certo? Crianças de 3 anos a 8 anos, 11 meses e 29 dias, primovacinadas, tá? Ela só vai fazer uma dose, tá? Aí, se ela for primovacinada, ela vai fazer essas 2 doses, que é a primeira vacinação dela. Então, se ela não tomou nesses anos, dessa idade que ela já está, nenhuma dose e nenhum anos anteriores, ela vai fazer 2 doses. E já é meio ml no dia, aí 30 dias, meio ml, certo? E aí, se ela já tomou em algum momento, essa meio ml acabou. Crianças a partir de 9 anos de idade e adultos. É uma dose só e é meio ml naquele ano, certo? A fonte está aqui. A vacinação será para toda a população. Índio ele pega de 6 meses a 200 anos, tá? Então, ele não tem se precisa ter alguma doença ou não tem. Então, a população indígena, ela não tem esses grupos de risco. São toda a população que é vacinada. Via de administração, como vocês sabem, ela é intramuscular ou subcutânea profunda, sendo que a via de referência nossa é intramuscular e que nós fazemos subcutânea em algum paciente que tem alguma discrasia sanguínea, né? Se ele estiver usando anticoagulante, né? Ou então tiver algum problema hemofílico, etc., que toma vacina, então você evita fazer a intramuscular e faz a subcutânea. Como todos os anos já foi recomendado isso. Tá? Então, a indicação do uso da imunização é do Instituto Butantan. Indicação de uso, tá? Laboratório, Instituto Butantan, tá? E o Sanofi, a imunização ativa contra a influenza causada pelo vírus A e B, tá? Da influenza a partir de 6 meses de idade. Contraindicação, indivíduo com história de reação alérgica grave à proteína do ovo, reação alérgica grave à anafilaxia, tá? Ou algum componente da vacina, certo? E em crianças menores de 6 meses também ela é contraindicada. A apresentação são ampolas, né, multidoses, de 10 doses, sendo que cada dose corresponde a meio ml. É uma suspensão injetável, né, portanto ela já vem líquida. Prazo de validade, ela é 12 meses a partir da data de fabricação e na temperatura adequada de 2 a 8. Utilização após a abertura do frasco é 7 dias, né? Desde que se mantenha a temperatura e também as condições assépticas delas. Bom, ela pode ser administrada com outras vacinas e com medicamentos, então, pode ser administrada na mesma ocasião com outras vacinas, qualquer outra vacina. Se você precisar oferecer à criança, não tem nenhum dia, nem 2, nem um mês, nem nada, tá? Ela é viral? Mas ela é inativada, tá? Então, com outras vacinas ou medicamento. Desde que você coloca cada vacina numa seringa e usa locais diferentes. Não vai me acrescentar na mesma seringa 2 vacinas ou 3 para a pessoa. Tratamentos com imunossupressores ou radioterapia pode reduzir ou anular a resposta imunológica. Esse fenômeno não se aplica a corticoides utilizados na terapêutica de reposição. Tratamento sistêmico de curto prazo, menos de 2 semanas, ou outras vias de administração que não causem imunossupressão. Então, a gente aqui também colocou sobre os doadores de sangue, se for doa antes da vacina ou espera 48 horas após a vacinação para doar sangue. Então, é toda essa orientação. Você vai tomar, você vai doar, então você espera daí 2 dias, 48 horas, para você fazer a doação. Então, doa antes, depois você venha e toma a vacina, ok? Bom, precauções. A gente tem que ter algumas precauções, né? Febrinha, gripe e tal. Não, isso não é contraindicação. O que é? São doenças agudas febris moderadas ou grave. Recomenda-se adiar a vacinação, né, até a resolução do caso,
Por quê? Porque muitas vezes qualquer coisa que tiver vai falar, foi a vacina, não foi o quadro que já estava instalado lá. Então, se ele tem, tô tendo febre, passa com o antitérmico, mas volta uns 3 dias, tal. Não, espera aí. Então, resolve primeiro esse caso, depois você vem e toma a vacina. A alergia ao ovo, que apresenta apenas urticária após a exposição, pode receber a influenza mediante a adoção de medidas de segurança. Ai, mas meu filho é alérgico, tal, o médico falou que não podia tomar, tal, não sei o que lá. Então, o que a gente pede? Para vacinar em uma unidade, que seja uma policlínica, ou seja num pronto-socorro, que tenha alguns equipamentos de segurança para esse paciente, sabe? Então, é isso que a gente pede para que seja feito, ok? Em caso de ocorrência de síndrome de Guillain-Barré no período de até 6 semanas após a dose anterior. Tomou vacina. Depois que tomou vacina, apresentou síndrome de Guillain-Barré. Então, aí é bom o médico indicar se ele vai tomar ou não. Não que a vacina esteja associada à síndrome de Guillain-Barré. Pode ter sido junto, aconteceu. Ele tomou a vacina e, por acaso, teve a síndrome de Guillain-Barré. Tá? Então, para descartar uma coisa ou outra, ok? Não vacina. Pede autorização do médico. Contraindicada. Bom, ela é contraindicada, né, na história de reação anafilática, né, se ela já teve uma anafilaxia por doses anteriores, tá? Certo? Ou também alergia comprovada relacionada ao ovo de galinha ou seus derivados da vacina. Então, teve anafilaxia, teve uma parada, teve alguma coisa grave, alguma hipersensibilidade, ela já está contraindicada. Aí nós temos a vigilância, nós temos o sistema IAPV, que todos já estão sabendo, né? Teve reação, para digitar no sistema, a reação que teve, qual foi o tipo. Daí um tempo vem a resposta do médico, se foi, se que vai fazer, se não vai fazer mais, nunca mais, se vai manter o esquema de todo ano fazer, certo? Se não, o EAPV é importante que a pessoa, ao notificar esse evento, ela faça a notificação e a investigação. Quem encerra o caso é o médico do CRI, tá? Então, se ela colocar só a notificação, ele não vai entrar para encerrar, ele não vai fazer a parte de investigação. Então, nós temos escritório, que estão municípios de escritórios, que estão digitando somente a notificação, tá? A gente já avisou, pediu para tomar algumas medidas para orientar a pessoa para fazer a parte da investigação, mas infelizmente eu não sei o que aconteceu e as pessoas ainda estão colocando só a notificação, ou começa com a notificação, para por algum motivo e esquece de continuar e fazer a investigação. Então, portanto, quem está digitando no sistema, façam os dois, notificação e investigação, e aguarde o CRI encerrar o caso. Tanto para essa vacina como para as outras vacinas. Bom, as manifestações que pode ter com a vacina, certo? Manifestações como dor no local da injeção, eritema, enduração, ocorrem em 15% dos pacientes, sendo benigna e autolimitada, quer dizer, em 2 dias já some. Abscesso geralmente quando se associada à infecção secundária ou a erro de imunização. A gente quase não tem abscesso falando sobre isso, tá? Sobre essa vacina. Manifestações sistêmicas são benigna, autolimitada, como febre, mal-estar, mialgia, e pode começar de 6 até 8 horas após a vacinação. E persistir por 1 ou 2 dias, sendo notificados em menos de 1% dos vacinados, né? Então, isso daí ocorre em menos de 1%. Mas quando a gente tem campanha, é uma grande massa. Então, fala, mas essa vacina deu reação. Não, é porque a quantidade é enorme de pessoas. Então, pode acontecer de algumas pessoas apresentarem, mas se foi várias pessoas do mesmo lote, no mesmo local, a gente fala que é um surto que teve. Então, é bom notificar tudo isso. Reações de hipersensibilidade do tipo 1 são extremamente raras e pode ser associado, que é a anafilaxia, né? Associado a qualquer componente da vacina, seja a proteína do ovo ou algum outro dos componentes que está aí, que vocês vão receber e vão receber a bula. Manifestações neurológicas, como a síndrome de Guillain-Barré, né? Geralmente, se aparecer, tá? Geralmente os sintomas aparecem entre o 21º dia e no máximo até 6 semanas após a administração da vacina. Não significa que foi a vacina, muitas vezes pode acontecer simultaneamente, tá? Então, a ausência de conhecimento científico suficiente entre as causas de síndrome de Guillain-Barré
Guillain-Barré, e o Ministério da Saúde recomenda precaução na vacinação dos indivíduos com história pregressa da síndrome, mesmo sabendo ser bastante rara. Os riscos e benefícios devem ser discutidos com o médico assistente. Então, o médico, já tive síndrome de Guillain-Barré, posso ter tomado a dose anterior. Então, vê com o seu médico se ele vai liberar a próxima dose ou não, certo? Bom, e aí nós temos o sistema, né, que vocês sabem todos, né, que é o registro da dose aplicada durante a campanha. Então, já foi no informe técnico, né, tá ali, que você já sabe, é o cpni.datasus.gov.br, lá vai lá na campanha e registra as suas doses. As dificuldades que vocês tiverem, vai a Carcilene instalar, né, a Jeane na imunização, vocês podem ligar e falar diretamente algum problema quanto ao registro nesse sistema aqui de doses aplicadas, certo? Bom, era isso que eu tinha que falar no momento, né? Aí as dúvidas que vocês tiverem, vocês me desculpem se eu falei muito rápido. E aí a gente vai respondendo conforme for a hora. Agora vai apresentar a Daniele, tá? Muito obrigada. Boa tarde, eu sou a Daniele, né? Trabalho no LACEN, Mato Grosso. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre as orientações, né, de coleta, armazenamento e transporte das amostras suspeitas de influenza, onde depende o sucesso do diagnóstico, depende da qualidade que essas amostras forem coletadas, né, do acondicionamento no transporte e o armazenamento dessas amostras. Então, geralmente, essas amostras têm que ser colhidas, né, de pessoas internadas ou casos de óbitos, que casos suspeitos, né, doença que é uma doença aguda de início súbito, com febre, acompanhada de tosse ou dor de garganta, podendo ou não ser acompanhada de outros sinais e sintomas como cefaleia, mialgia, artralgia e a dispneia. Os exames que o LACEN realiza é o PCR, né, que a gente realiza no LACEN, a imunofluorescência, que é as unidades sentinelas, né, é aqui para Cuiabá, e o histopatológico, o óbito, né, que vai para o Instituto Adolfo Lutz. Os tipos de amostras, como a Lúcia já falou, né, que é o aspirado de nasofaringe, mas assim, a partir de 2014 foi preconizado pelo Ministério o uso do SUAB de Ryan, e para pós-óbitos, os fragmentos de pulmão e traqueia. O período de coleta, preferencialmente entre o terceiro e o sétimo, após o início dos primeiros sintomas. Ah, tá, foi no 8º dia, colhi no 8º dia. Não, preferencialmente terceiro e o sétimo. No preparo para a coleta, vamos fazer o uso da biossegurança, né? Usar os EPIs, descontaminar as superfícies de trabalho com álcool teor 70, antes e depois da coleta. Selecionar o material a ser usado na coleta e começar a fazer a coleta. Amostra e transporte. Vou falar um pouquinho sobre a coleta de secreção de nasofaringe, né? Por aspiração do bronquinho. Mas, como eu já falei, a partir de 2014 é preconizado pelo Ministério da Saúde o uso do SUAB de Ryan. Então, é a técnica de preferência por concentrar o maior número de células, aumentando a possibilidade de positividade do teste. No caso de secreções mais espessas, né, a gente recomenda proceder à nebulização do paciente ou à instilação de gotas de solução fisiológica, estéril a 0,9%. Em ambas as narinas, a fim de promover uma maior fluidez do muco para facilitar essa aspiração. Como que vai acondicionar? Vamos acondicionar essa amostra em caixa térmica, contendo gelo reciclável, suficiente para garantir a temperatura entre 2 a 8 graus Celsius, até o momento de entrega. Encaminhar ela de modo que chegue até em 72 horas após a coleta. Ah, tá, mas passou de 72 horas. Não, a gente não vai aceitar essa amostra, devido que a carga viral do vírus vai acabar caindo e a gente não vai conseguir detectar o vírus na amostra.
Então, caso passe esse horário de 72 horas, não obedecendo o tempo mencionado, congelar a amostra no freezer, menos 70, ou encaminhá-la ao laboratório em gelo seco ou botijão de nitrogênio líquido. Hoje, no estado, a gente já está tendo o nitrogênio líquido, né? Então, colheu a amostra, não espera 72 para acondicionar essa amostra. Não, vamos já pega essa amostra, coloca no nitrogênio líquido e já envia o mais rápido possível para o LACEN. Aqui está um exemplo, né, do bronquinho. E a coleta de secreção por suave de Ryan combinado, que vai colher nasofaringe e orofaringe. Então, para cada paciente, é necessário um tubo de 15 ml estéreo tipo Falcon, contendo 3 ml de solução fisiológica estéreo e 3 suave Ryan de haste flexível. Não utilizar suaves que contêm alginato ou haste de madeira, porque eles portam substância que vai inativar o vírus e vai inibir a reação do PCR. Então, vai dar um resultado falso negativo, se for positivo, né? Se for detectável. Vamos encaminhar essa amostra também novamente para o LACEN, entregue até em 72 horas, mas de preferência colheu já colocar no botijão de nitrogênio. E assim, quando colhe a amostra, tem essas meias de mulher, meia fina, coloca o tubinho da amostra dentro dessas meias finas, para elas não ficarem soltas, porque quando você coloca no botijão de nitrogênio, ela pode subir e cair lá dentro do botijão. E a gente fica sem essa amostra. Não tem como você virar o nitrogênio para pegar essa amostra. Então, a gente põe nessas meias, amarra, né, no tubinho e envia para o LACEN. Aqui está um exemplo do suave de Ryan. E pós-óbito, né, pós-morte, fragmento. A coleta certa é até 12 horas após o óbito. Então, é recomendado apenas para locais onde seja viável a coleta dessas amostras, ou seja, um setor de sistema de verificação a óbito. As amostras devem ser mantidas entre 2 a 8 graus e encaminhadas também para o LACEN no mesmo dia. Acondicionadas em caixa térmica, com gelo reciclável, né, de temperatura de 2 a 8 graus. Mas se não tiver como enviar no mesmo dia, colocar no menos 70, né, no freezer menos 70, ou também no botijão de nitrogênio. Um dos procedimentos que o sistema de verificação a óbito, né, ele vai rotular 2 frascos plásticos estéreis de boca larga, contendo uma solução salina tamponada, com PBS 7.2, suplementada com antibiótico. A gente fornece lá no LACEN, é só vocês fazerem um ofício, e a gente fornece um ofício com antecedência e a gente acaba fornecendo esse PBS. Sempre, gente, um dos maiores erros que chega de amostra é quando o nome do paciente que está na ficha, ela não está igual ao que está escrito no tubo. Então, vamos rotular o nome do paciente, o nome do município, o dia, o horário, né, que foi feita a coleta, né, para ter uma maior qualidade nessa amostra e para que a gente possa receber essa amostra. Um frasco vai ser para o material do pulmão e o outro vai ser para a traqueia. E material para fins diagnósticos diferencial, investigação de bactérias, a gente vai proceder do mesmo jeito do item acima que eu acabei de falar. A gente vai ter a solução salina tamponada, mas sem o uso de antibiótico. Identificar o frasco igualmente e condições de armazenagem e transporte, como falei assim. O histopatológico. Rotula também 4 frascos estéreis de boca larga, com o nome do paciente, nome da instituição, município, tipo de amostra, a data e a hora de coleta. E na descrição no rótulo do tipo de amostra de cada tubo, vamos escrever pulmão, 3 centímetros do pulmão,
com parafina, 3 centímetros do pulmão com formalina. 3 centímetros no outro tubo, 3 centímetros de traqueia parafina e 3 centímetros de traqueia com formalina. E acondicionar em temperatura ambiente. Para o histopatológico, não vai no nitrogênio e nem no menos 70, temperatura ambiente. Então, os documentos necessários para que o LACEN receba é a ficha do SINAM, um resumo do histórico clínico do paciente, a cópia do laudo, né, do preliminar ou conclusivo da necrópsia em caso de óbito, e o cadastro no GAL. E aqui está o contato, endereço, e o responsável pelo nosso setor de biologia molecular é o Luiz Atanabe. Ok? Muito obrigada pela atenção de todos. Então, vamos lá. A primeira pergunta é da Catiúcia. Quais os EPIs devem ser utilizados para a coleta dos casos de síndrome respiratória aguda grave, máscara N95 ou máscara cirúrgica? A gente deve usar a máscara cirúrgica. A N95 é só quando houver uma pandemia. Ok. Aqui tem outra pergunta da Catiúcia também. Para a coleta de material somente nos casos de síndrome respiratória aguda grave ou nos casos de síndrome gripal podem ser coletados? A ficha de notificação do SINAM é a síndrome respiratória aguda grave? Então, para a coleta do material somente nos casos graves. E a ficha de notificação do SINAM é a do síndrome respiratório grave, só. Ok, Daniele. Então, essas foram as duas perguntas, né? Agora a gente vai passar para a Lúcia, ou você pode responder também? Vou passar para a Lúcia. Então tá. Olá, gente. Então vamos para as respostas, né? Tá ouvindo? Tudo bem? Então tá, a primeira pergunta que fez foi o Adriano. Pacientes de asma e fibromialgia devem ser vacinados? Asma sim, fibromialgia não, ele não entra em nenhum tipo de imunodepressão. Ele só tem dor. Ele pode fazer tratamento. Agora, se ele tiver fibromialgia, tiver alguma outra patologia que leva ele a imunodepressão, sim. Então, fibromialgia não tá ainda, tá? Só a asma. A asma ele tem direito, sim. A asma ele tem direito a receber todo ano, tal. E tem que vir, se ele já não é do CRI, com resposta do CRI, ele tem que vir com a solicitação médica, ou então ele trazer alguma coisa que ele faz tratamento de asma, né? Porque senão todo mundo vai ter asma. A Raquel perguntou, Tamiflu deve ser via ambulatorial. Tamiflu é para síndrome respiratória aguda grave. Portanto, síndrome respiratória aguda grave tem que estar internado. Tá? Se ele não está e ele desenvolveu um quadro mais grave e o pneumologista, por acaso, passou um Tamiflu para ele, aí ele vai usar, certo? Não vai colher material, nem nada, nem notificar, porque ele não está internado, ele não está com síndrome. Mas se o médico quis evitar isso daí, ele usa fora o Tamiflu, sim, tá? Como tratamento, aí tem a dosagem para a idade certinho, né? Tá? Aí ele pode usar, mas não é assim. E a gente não vai distribuir no Tamiflu, porque ele vai criar uma resistência, né? Ele é um antivirótico, então você não prescreve. Então ele é utilizado especialmente na síndrome respiratória aguda grave. Gripe comum, não. Não sei se eu respondi a sua pergunta ou se ela é diferente, eu não entendi. A Andressa. Paciente soropositivo com hepatite A, B e C entra no grupo prioritário? Um hepatopata, ele entra no grupo prioritário, né? Então, se ele é um hepatopata, se ele é soropositivo, né? Ele entra no grupo prioritário, sim. Tá? Então, ele levar para vacinação, certo? Mas aí ele tem que estar com o papel, resposta do CRI, eu já fazer todo ano, né? Se está na sua unidade, você já tem o cadastro dele aí, que todo ano ele toma a vacina da gripe.
Se vai iniciar agora, o médico tem que encaminhar e falar o porquê que ele vai tomar. Ou então vai mandar o processo dele para o CRI, o médico vai responder e com toda certeza ele vai colocar a vacina influenza como uma das vacinas que ele vai tomar anualmente. Como você já sabe como procede isso, né? Eliseu, é de suma importância, Cécia, pronunciar sobre o caso da idosa que tomou a vacina e logo em seguida veio a óbito. Sabemos que o prazo reacional demora um pouco mais. Porém, esse caso pode fazer com que muitos não queiram se imunizar. Tomou que vacina? A vacina da febre amarela, você está falando? Tomou da influenza quando? Que idosa que é essa? Eu não estou sabendo desse caso. Estou sabendo da vacina febre amarela, que não tem nada a ver agora com a influenza. É o que é? É sobre o quê? É de anos anteriores que tomou vacina e veio a morrer? Eu não estou sabendo, não chegou a nós, nem o CRI está sabendo, não passou por mim. Não estou ciente. De onde que é essa senhora? Então, eu não estou sabendo. É conversa, você viu? Foi notificada? Ou só falaram que isso aconteceu? Eu não sei. Tá? Francamente, eu não estou sabendo desse caso. Se foi a vacina febre amarela, é totalmente diferente. A vacina febre amarela é um vírus atenuado, certo? Então, ela muitas vezes pode ter uma das reações adversas dela, o viscerotropismo, né? Que não tem nada a ver com essa aula de hoje, que a gente poderia até repetir um outro momento de novo a febre amarela. Mas não estou sabendo. Falando de influenza, não estou sabendo que ninguém morreu após ter tomado vacina de gripe. A Raila, paciente que já teve dengue, tem alguma? Nenhuma. Ela pode tomar tranquilamente. Dengue ficou corriqueiro, né? Quem não teve, se prepara para um dia ter, porque os lixos estão aí. Porque eu acho que um tanto é o governo, que não vê, mas a maioria é a população que não cuida do seu lixo, né? Então, a gente tem que ir preocupado, porque o mosquito voa, né? Infelizmente, se eu limpo minha casa, muitos podem não limpar, né? E a gente transita para vários lugares. Tá? Então, ela pode sim. Como teve dengue, teve zika, teve chikungunya, à vontade, a vacina tá aí, tá? Desde que ela esteja no grupo prioritário, a idade, né? Então, agora se tiver assim, foi dengue, eu vou tomar a vacina só porque eu tive dengue? Aí não. Então, diagnóstico dengue, zika e chikungunya não é grupo prioritário para vacina. Lembrando disso. Andréia, caso de dose única para crianças de 18 anos seria feito 0,25? Então, Andréia, conforme eu falei, né? Eles veem isso aqui, onde que eu vou voltar? Eles conseguem enxergar? Sim? Então, deixa eu voltar aqui na coisinha para você entender direitinho, né? Que as pessoas, não é só você não, muitos ficam com dúvidas sobre isso, tá? Então, vamos voltar no esquema. Então, você tem uma criança de 0 a 2 anos, 11 meses, 29 dias, 2 doses. 2 doses, ela nunca foi vacinada. Aí é 0,25 cada dose. Se ela foi vacinada, é uma dose só de 0,25, ok? Certo? Então, sempre lembrando que essa idade é 0,25. Se ela só vai tomar uma dose porque ela já teve outras, ou se ela vai tomar as 2 doses. Ela vai voltar e vai ficar com meio ml, certo? Então, até 2 anos, 11 meses, 29 dias, é 0,25 mesmo, ok? Qual a diferença, o Ederson, qual a diferença da vacina Tetra comercializada na rede particular para a Tetra distribuída na CETRI, né? Então, a nossa só não tem uma cepa da vacina B, que é a mesma cepa que teve presente na nossa o ano passado, da B, tá? E agora a nossa, desse ano, tem a que tinha a B do ano passado, na nossa, tá? Então, aqui eu mostrei para vocês a cepa. Deixa eu voltar lá na cepa. Aqui. Certo? Então, nós temos a Michigan, particular e nossa. A Singapore, particular e nossa. B Phuket, particular e nossa. E tem a B Brisbane, particular e não tem na nossa. Tá? Não significa que a nossa é menos importante, é pior, muito pelo contrário. A nossa é ótima, tá?
Então é isso, a única diferença é esse outro tipo de B da Brisbane que não tem na nossa, e que na nossa do ano passado tinha. E não tinha a Phuket, certo? Então é essa a única diferença da TRI. E não, tem uma outra diferença, você paga lá, tá? Então, quem não estiver no grupo de risco, nem nada, condições de querer tomar, esteja toda a liberdade, tá? Entre R$90 a R$130 nas clínicas particulares. Não estou fazendo propaganda de clínica particular, não, tá? Eu acho que é um direito da pessoa tomar onde ela queira também, se ela tem condições também de arcar com os custos. Andréia, existe intervalo entre as vacinas de rotina? Não, nenhum intervalo. Ela pode tomar hoje, daqui a pouco, amanhã, depois, nada. Nada, nenhum intervalo para qualquer tipo de vacina. Nem febre amarela, nem tríplice viral, nenhuma. Ela é vírus, mas ela é inativada, tá? Ela não é atenuada. Então não tem por que você não fazer. Vai tomar hoje, mas amanhã tem outra vacina? Pode fazer amanhã outra vacina, certo? Nenhum intervalo. Tati, você perguntou, após o início do antiviral, pode realizar a coleta de material para envio do LACEN? Sim, pode. Pode tomar antiviral, só que na hora que você vai fazer aquela notificação pro LACEN, não tem lá tratamento? Aí você coloca se é o primeiro, segundo, terceiro dia do tratamento e que tratamento que é. Aí você coloca Tamiflu, certo? Mas pode colocar sim, escolher o material. Não tem problema nenhum. De preferência que não tivesse ainda usando, né? Mas se tá, não impede de você fazer a coleta, tá? A Raila perguntou, criança de 18 meses, né? Já tomou a vacina da influenza, deve ser ano passado. Então, esse ano vai tomar apenas uma dose de 18 meses, vai tomar uma dose só de 0,25. 18 meses, ela não fez 2 anos ainda, é 1 ano e 6 meses, né? Aí dá 18 meses. Então, ela vai tomar uma dose somente de 0,25, ok? Certo? Só a partir de 3 anos, quando ela fizer 3 anos, é que ela vai passar para meio ml. Ou uma dose, ou 2 doses de meio ml. Então, antes de 3 anos, lembrando sempre, seja uma dose ou seja 2 doses, né? Ela vai tomar 0,25. A Zélia perguntou se a criança tomou só uma dose inicial no ano passado, ela toma só uma dose esse ano, só uma dose. Ela já tem uma outra, que ela tem anticorpos já, tá? Então, ela tem anticorpos, que vai saber responder, que vai reconhecer alguma coisa, tá? Então, é só uma dose, sim. E lá no informe técnico também está informando sobre isso. Vocês dão uma olhada. Ele é chato de ler, ela é muito grande, eu sei, dá preguiça. Mas pula aqueles dados, se você quiser pular os dados, se você não quiser ver. Mas essa parte é importante de conhecer, de ver, de ler, né? Então, lembrando, tem uma dose anterior, é uma dose só. Se ela está com menos de 3 anos, 0,25. Mais de 3 anos, meio ml. Tá? É o esquema que a gente sempre utilizou, né? Quando começou a passar vacinação para crianças também, né? Esse grupo prioritário de 0, primeiro foi de 6 meses a 2 anos, depois passou até 5 anos incompleto. Uhum. Tá. Então, Lúcia, chegaram mais 2 perguntas. Uma da Pamela, Certo. né? Ela pergunta, nos casos onde não é suspeita de síndrome respiratória, quem é o responsável por distribuir o Tamiflu? Aí, repete de novo. Nos casos que não, eu não entendi também. Nos casos onde não é suspeita de síndrome respiratória, quem é o responsável por distribuir a medicação Tamiflu? Quem é a farmácia? A farmácia é responsável. Então, a gente entrega nas farmácias da policlínicas, eu não sei de onde que você é, se tem policlínica aí na sua unidade, né? E aqui em Cuiabá, o que a gente faz? A gente deixou nas policlínicas e nas UPAs, nas 2 UPAs, se você tem também pronto atendimento, farmácia, então a gente deixou para essa síndrome respiratória aguda nos hospitais, né? Na farmácia dos hospitais. Aí, como que procede?
Quando vai que a população médico prescreve, que acha que pode agravar aquele quadro, vamos supor que é um paciente que tem HIV, mas ele está com uma síndrome gripal, que está, né, a médica acha que está evoluindo, é uma gripe mais forte. Ela passa síndrome gripal, mas interna. Então, a gente encaminha ele para uma das unidades da policlínicas, né, ou UPA, onde for mais perto da casa dele. Ele vai lá com a receita, porque são em duas vias. Uma via a pessoa retém, né, da farmácia, e a outra via ele leva para ele saber como está prescrito o tratamento de 5 dias, de 12 em 12 horas, se for adulto, né? E se for criança também tem isso. Depende, tem toda a prescrição lá. E aí é assim que procede. Seja aqui em Cuiabá, nas UPAs e nos pronto atendimento, e nos hospitais também, quando é síndrome respiratória aguda, ele interna. É avisado o CCIH, avisa a farmácia que tem o paciente, né? Aí a unidade pede a medicação. E aí a medicação vai para UTI ou para enfermaria, no posto de enfermagem, onde é dada essa medicação para esse paciente. Vamos supor que esse paciente tenha alta antes do final. Vamos supor que está com 2 dias de internado, ele melhora e o médico resolve dar alta para ele. Essa medicação é entregue os outros dias para ele, né? E ele vai terminar de fazer o uso da medicação em sua casa, tá? Os outros 3 dias que faltam, ou 2 ou 1, tá? Então, aí sim, a medicação é para o paciente, tá? Não é para deixar o paciente para casa e depois se virar com outra prescrição. Aquela medicação já é para aquele paciente, tá? Do Tamiflu, que nós estamos falando. Ok, Lúcia. A outra pergunta é da Eliana. Idosos com mais de 80 anos podem tomar a vacina influenza também? Não há risco de reação adversa? Nenhuma. Tem paciente esses dias, faz um tempinho, né? Esses dias peguei uma senhorinha de 103 anos para tomar Pneumo 23. Ela já tomava da gripe, né? E toma 23. Nenhuma, ao contrário, porque as pessoas idosas, elas têm mais doenças crônicas, né? Entra com um quadro de diabetes, né? Secundária, entra com um quadro cardíaco, enfisema pulmonar, começa a ter asma. Então, é ótima. Melhor porque não tem reação nenhuma. É uma das vacinas reações mesmo, que não, ela e a outra vacina, a hepatite A, que não tem reações. Ok, Lúcia, tem mais uma pergunta. Pode falar, tô aqui. É da Nilva. Sei que respondeu que pode coletar material para amostra após início do Tamiflu. Mas até quantos dias de Tamiflu eu ainda posso coletar o material e tenho um resultado verdadeiro? Olha, o resultado verdadeiro eu acho que vai ter em qualquer momento, mas eu acho quanto antes, até sem ser o início, até o não, o 7º dia de sintomas, né? Mas com o Tamiflu, que você pode ter um resultado verdadeiro já usando o Tamiflu. Se ele já tomou 5 dias, né? Você colhe. Agora, se ele vai ser verdadeiro ou não, vai saber da carga viral que a Daniela está falando, é a carga viral dele. Se for uma carga viral grande, tá? Até o 5º dia. É o importante colocar naquela ficha que vai para o LACEN, o tratamento, a Tamiflu. Que dia que tá? Tá no 1º, 2º, 3º, 4º, 5º dia, né? Certo? Então, agora o paciente está internado com síndrome respiratória aguda grave. O médico passa Tamiflu. Ele vai esperar 5 dias para colher o material. Ué, que vigilância é essa? Eu não estou entendendo. Porque a vigilância, você está ali para fazer ela quanto antes. Então, eu acho que a vigilância tem que trabalhar também com bastante critério, né? Então, o hospital falando que tem o paciente, a vigilância indo lá fazendo investigação, colhendo o material, encaminhando, tá? Então, é assim que se trabalha. Eu acho que a gente tem que trabalhar da melhor maneira possível, não deixar para depois. Depois é depois. Tem muitas coisas para depois. Eu sempre penso assim, né? E espero que a gente trabalhe da melhor forma possível, todo mundo. Ok, Lúcia. Mais uma pergunta da Rúbia. Paciente que esteve internado com síndrome respiratória fez uso de oseltamivir a partir do dia 23, poderá fazer a vacina? Sim, deve. Tranquilo. Pode fazer a vacina, tranquilo.
Ok, então as perguntas se encerraram, tá certo? Se quiser fazer alguma consideração final, Ok. alguma recomendação, tá aberto. Gente, eu quero falar sobre, assim, a importância da vigilância epidemiológica nesse momento. Porque a gente está mandando um monte de vídeo, um monte de informação, sabe, deturpada, coisas que não existem. Quem está mandando? O pessoal da saúde. Gente, nós estamos sendo formadores de opiniões. Que opinião que nós estamos formando? Né? É isso que eu quero que as pessoas vejam. Ver se é verídico, se aquilo lá procede, se tem fonte científica, né? A gente fica alarmando a população e aí fica esse caos que tá. A gente, não que a gente não queira trabalhar, a gente está aqui para trabalhar mesmo, né? Mas tem uma coisa fidedigna. Então a gente fica recebendo tanta coisa que nada de procede. Ah, houve tantos mortes, eu sou médico tal, eu sou não sei da onde. Nada disso, gente, pelo amor de Deus. Você sabe se ele é mesmo? Você está vendo ele? Você viu o crachá dele, se ele é médico de lá mesmo? Procede isso. Então, a gente só pode espalhar informação se você saber que ela é verídica. Poxa vida, está causando pânico em coisa que não existe. Estão tendo tanto de morte que eu não sei de mortes, né? Só sei de uma aqui, coisa confirmada. Então, assim, daqui a uns dias a gente vai saber de 200 mortes, fechando unidade de saúde por causa de um caso de influenza. Que influenza? Quem confirmou? O médico tem poder de raio-x para saber que é H1N1? Onde está escrito que é H1N1? Ele chegou lá e estava escrito na testa dele, estou com H1N1, ou H3N2, ou seja lá que tipo. Não tá, não tá. Então vamos lá, precauções, você sabe que tem que tomar? Sim, contato com o paciente direto. Agora fechar a unidade, né? Fazer as coisas, gente, não é por aí, não é por aí. Vamos ter mais responsabilidade no nosso serviço, a vigilância epidemiológica atuar. Teve caso, é notificar imediato. Estou com caso aqui suspeita de influenza, né? E aí, depois do exame que você vai saber se é H1N1, se é B, se é H3N2, se é B, que raio que é dessa cepa, né? Mas antes você não tem como saber, você tem como saber que ele evoluiu grave ou foi até a óbito. Aí que vim, quantos já morreram e nenhum, todos descartados para influenza. Então a gente tem que pensar bem o que a gente vai fazer, trabalhar de acordo, no momento certo, vamos evitar pânicos, tá? Vamos ser um agente de pesquisa mesmo, um agente formador de opinião, mas opinião positiva, né? É isso que a gente quer, que a gente pede, que a gente precisa no nosso meio, tá? Vocês me desculpam, mas é porque a gente fica toda hora a mesma coisa e a gente bate na mesma tecla. Gente, por favor, vamos parar com essa pandemia que a gente está formando aqui. Influenza, desde que o mundo é mundo, sempre existiu, né? Já dizimou populações, já acabou como outras doenças. E graças a Deus, com o advento da vacina, a gente está melhorando dia a dia, aumentando os grupos de risco, né? Que não é nem grupo de risco, grupos prioritários agora. E assim a gente vai indo, vai caminhando, aos poucos a gente chega lá, né? Então a gente tem que ter um pouco de fé, um pouco de bom senso, né? Qualidade no serviço, né? E a gente vai. E eu quero agradecer a vocês. Vocês sabem que eu sou de falar mesmo, eu falo quando estiver achando que eu devo falar. Se eu estou errada, vocês me desculpem, tá? Eu não quero ofender ninguém, tá? Mas eu quero deixar esse desabafo, porque a gente tem que trabalhar, mas saber como a gente está trabalhando, certo? Muito obrigada pela atenção de vocês. Vocês sabem que eu trabalho no município com a influenza, né? E trabalho no estado com a imunização, né? E uma das vacinas é a influenza. E nesse momento nós estamos vivendo isso. Antes nós estávamos com a febre amarela, agora a influenza, e vamos esperar o próximo, porque a gente vive sempre essa batalha. Sempre tem um para substituir o outro, né? Então, avante, né? Vamos, estamos aí, tá? É só ligar pra gente, que tiver dúvida. Na imunização tá eu, Jeane, tem Tiago, tem várias outras pessoas que podem dar informação que seja conivente com eles, né? E vocês têm meu telefone, sempre me ligam, passa zap para mim, e eu nunca hesitei. Eu posso até não responder no momento, que talvez eu esteja ocupada, mas eu dou a resposta, tá? Muito obrigada.